Saudações a todos, meu nome é Carlos Alencar, sou um advogado católico. O motivo de eu estar gravando este vídeo é que amanhã, sexta-feira, 24 de abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal irá realizar um julgamento que pode ampliar as hipóteses de realização do aborto no Brasil. Trata-se de um pedido formulado pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, no qual eles pedem que o Supremo permita o aborto caso a mulher seja diagnosticada durante a gravidez com o chamado Zika vírus. A gente sabe que, de fato, esse vírus, quando contraído pela mulher, sujeita a criança ao perigo de uma malformação, notadamente a anencefalia. Então, baseado nesse risco, nessa possibilidade de que a criança desenvolva alguma malformação, a Associação Nacional dos Defensores Públicos solicita ao Supremo Tribunal Federal que descriminalize o aborto nesse tipo de situação. Com relação a essa descriminalização, existem 3 pontos principais que eu queria passar para vocês. Primeiro, quando a gente fala de descriminalização via Supremo Tribunal Federal, a gente está diante de algo que no direito a gente chama de ativismo judicial. Resumidamente, ativismo judicial acontece quando um juiz ou um tribunal, principalmente o Supremo Tribunal Federal, cria uma hipótese que não está prevista na lei, ou deixa de aplicar alguma hipótese que está prevista na lei. Então é quando o juiz e os tribunais criam uma norma que não tinha sido prevista pelo Poder Legislativo para aquele caso concreto, ou então deixam de aplicar uma norma que o Poder Legislativo emanou e que deveria incidir sobre aquele caso concreto. No caso do aborto de Zika vírus, o que a gente percebe é que o Código Penal brasileiro não prevê o Zika vírus como uma hipótese em que a mulher estaria liberada para realizar o aborto. Então, na prática, o que o Supremo Tribunal Federal pretende fazer, caso julgue que nesse caso a mulher poderia abortar sem maiores consequências jurídicas, é uma alteração na lei penal brasileira que não passa pelo Poder Legislativo. Ela é feita direto pelo Poder Judiciário. E qual que é o problema disso daí? É que a Constituição brasileira não deu para os juízes a competência de criar lei. Quando a gente fala competência, não é porque o juiz seja burro e ele não consiga criar uma norma. Competência a gente fala no sentido de atribuição. Então todo mundo sabe que quem cria a lei no Brasil é o Legislativo, através do Congresso Nacional, através das Assembleias Legislativas Estaduais e através das câmaras municipais. Então a nossa ordem jurídica funciona assim. E a coisa precisa ser dessa maneira porque a lei obriga as pessoas. Então, já que a lei vai me obrigar, o mínimo que deve acontecer é que ela seja elaborada por alguém que eu coloquei lá. Alguém que eu elegi para que criasse as leis que depois vão definir a minha conduta. Quando a gente tem uma lei sendo criada pelo Poder Judiciário, você não tem essa legitimidade democrática, porque ninguém elegeu o juiz. O juiz ele passa no concurso público. No caso do Supremo Tribunal Federal, ele é nomeado para lá. Então, quando a gente vê um juiz que não foi eleito democraticamente, o que se espera dele é que ele respeite a vontade popular. Aquela vontade popular que está concretizada numa lei feita pela Casa Legislativa, pela Casa do Povo. Quando o juiz não respeita isso, ele se coloca acima daquilo que foi estabelecido pela democracia e o judiciário acaba se tornando um superpoder. Se a gente não fizer alguma coisa para frear esse processo, a tendência é que os juízes fiquem cada vez mais poderosos
e ninguém sabe onde é que isso daí vai parar. Basta que um juiz ou um número crítico de juízes tenha a ideia de impor um tipo de entendimento que seja paralelo ou até contrário ao que estabelece a lei, e todo mundo vai ter que obedecer. Ora, isso daí não é democracia. Isso daí é uma ditadura do Poder Judiciário que ainda não se vê claramente no Brasil, mas que, a passar em julgamentos como o de amanhã, vai se aproximando cada vez mais de se concretizar no cenário político brasileiro. Então, como vocês podem perceber, isso daí não é uma brincadeira. A gente está falando de uma decisão cujas consequências podem se estender durante muitos anos no futuro e podem mudar não só a vida dessas crianças, que na verdade não vão ter mais vida para viver, mas também podem colocar em risco a nossa democracia, e da pior forma possível, porque a gente corre o risco de, na prática, ser governado por 11 ministros do Supremo Tribunal e por aquilo que eles pensarem, e que vai acabar sendo imposto para a população inteira, sem que a gente tenha um mecanismo de defesa. Então é muito importante que a gente aproveite esse tempo que a gente ainda tem para tomar algumas medidas. Primeiro, é importante que a gente grave os nossos próprios vídeos. É importante que você, independente do seu grau de instrução, independente da sua condição social, grave também o seu vídeo como um cidadão brasileiro. A democracia funciona de uma forma tal que todo mundo tem o direito de ser ouvido e de se expressar, desde o mais humilde até aquele que ocupa o mais elevado posto na sociedade. E a opinião dele tem de ser levada em consideração. Então você, independente de onde você esteja, de qual seja a tua profissão, você tem como fazer diferença sim, num caso desse. Grave o seu vídeo da câmera do seu celular, de uma câmera um pouco melhor, e coloque nas suas redes sociais. Faça barulho. Some-se a voz de várias pessoas que já gravaram os seus vídeos manifestando repúdio a esse tipo de coisa que está acontecendo na Suprema Corte, bem quando os brasileiros estão em casa, com medo do coronavírus, ou então porque o governo está obrigando mesmo a gente a ficar em casa. Então, o que a gente pede, por favor, é que todo mundo faça a sua parte. Se nós elevarmos as nossas vozes, só Deus sabe o que a gente pode conseguir. Faça isso pelas crianças, faça isso pela democracia, faça isso pela tua própria liberdade. A gente está assistindo um cenário que está evoluindo no mundo inteiro, onde as nossas liberdades estão sendo diminuídas. Não vamos entrar aqui no mérito sobre até que ponto isso é justo ou não, mas veja como eles aproveitam desse tipo de cenário para tentar enfiar também o aborto no meio. Então não é simplesmente um julgamento. Isso daí faz parte de um projeto maior de poder. E você precisa, enquanto cidadão brasileiro, enquanto alguém que vive na democracia, manifestar o seu repúdio a isso daí. Vamos fazer com que esses vídeos alcancem os deputados, alcancem os senadores, alcancem as autoridades civis, religiosas, sociais e os próprios ministros, para ver se eles têm algum tipo de consciência, para ver se dói a cabeça deles, se dói o coração deles, se dói o senso de reputação pública que eles têm, e eles tomam vergonha na cara e param de fazer uma coisa dessas. Vamos nos manifestar, vamos mostrar a nossa voz, não vamos nos intimidar. Eles não podem tirar o nosso direito de protesto, o nosso direito de fala, o nosso direito de marcar a nossa posição. E é exatamente isso o que a gente tem que fazer. Num primeiro momento é isso. Então, vamos lá. Coragem. Faça você também o seu vídeo, publique nas suas redes sociais, mostre que você não está de acordo com isso
e vamos fazer essa corrente se espalhar pelo país inteiro. Se cada um fizer a sua parte, a soma de tudo isso pode realmente mudar o destino do país, mudar o destino das crianças. A gente não está moralmente obrigado a vencer, mas está moralmente obrigado a lutar. Eu espero poder contar com seu apoio nessa nobre causa, espero contar com o apoio dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus colegas de trabalho. Vamos em frente, que Deus está com a gente. Até mais!